Um novo relatório da Transparência Brasil mostra que a lei de acesso à informação ainda não é cumprida por quase metade dos principais órgãos públicos. Trocando em miúdos, descumprem a lei e ainda ignoram os pedidos de informação. Foi o que concluiu o relatório da Transparência Brasil, que fez exatamente esse trabalho de enviar as perguntas, cobrar as respostas e muitas vezes ficar no vácuo. A Renata Galfi é analista da ONG e está em conexão com a gente, direto de São Paulo. Tudo bem, Renata? Oi, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por nos atender. Renata, eu estava aqui pensando, vocês, né, uma instituição que tem transparência até no nome, que são reconhecidos, respeitados, né, e ainda assim não conseguiram as respostas. Imagina o cidadão comum. Sim, a gente, na verdade, ficou muito surpreso negativamente com esse resultado, porque o objetivo desse nosso estudo não era verificar esse tipo de coisa, se os órgãos estão respondendo ou não. Na verdade, o que a gente queria era uma informação específica, que a gente fez um pedido à base de dados desses órgãos de 2012 até 2017, ou seja, todos os pedidos que foram realizados a eles desde que a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor, que ela completou 5 anos agora em 2017. E então a gente queria ver se eles estavam com essas informações organizadas, como que eles respondem aos pedidos. E no caso a gente acabou verificando que eles sequer respondem a essas solicitações. Pois e é. eu acho que esse problema de falta de resposta advém também de uma falta de estrutura. Quer dizer, muitos órgãos não tinham sistemas informatizados para atender, para receber os pedidos e para responder, o que dificulta esse envio. Teve órgãos que a gente sequer conseguiu enviar o pedido e tem órgãos que a gente mandou só por Fale Conosco, por e-mail. Isso também dificulta a recepção dos pedidos e do controle interno do órgão desses pedidos que ele está recebendo. Renata, mas você sentiu que há, por exemplo, um despreparo em relação até a formação dos servidores para poder fornecer essas informações? Sim, nós sentimos bastante despreparo. Nós fizemos no total mais de 200 pedidos de informação para todo o Brasil e um ponto importante do estudo é que a gente só perguntou para órgãos estaduais, federais e nos casos dos municípios, a gente perguntou para as câmaras, para as prefeituras e a resposta foi muito ruim, a gente não pediu para municípios pequenos, então a gente não estava esperando esse tipo de índice tão alto de falta de resposta. E então foi assim, bastante ruim. Uma surpresa negativa, né, por esse aspecto. A gente tem umas imagens do relatório aqui para mostrar enquanto a gente está falando com você? Só em relação ao despreparo, né, que agora a gente queria falar justamente isso. Então a gente não estava pedindo para órgãos pequenos. E a gente recebia muitas vezes ligação dos servidores perguntando, mas que tipo de informação vocês querem? Ou quando a gente já tinha explicado o que a gente queria sobre os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação, a gente recebeu ligações de servidores que não sabiam não sabiam exatamente que era uma planilha, que a gente pediu os dados em planilha de Excel, e isso também é um assunto muito pautado hoje em dia, o formato que as informações públicas são fornecidas, porque dependendo do formato, essa informação você não consegue utilizar. Então, muitas vezes, em questão de prestação de contas, em gastos, você receber uma planilha, um PDF, faz toda a diferença. Sim, e são informações que ficam lá e, a princípio, a gente pensa que elas estão resguardadas, né, especialmente quando elas se referem ao cidadão. E aí eu vi aqui um dado que eu achei impressionante, que entre os órgãos que atenderam, né, ou acabaram atendendo parcialmente o pedido de vocês, 72% compartilharam dados pessoais dos requerentes, né? Eu achei isso bastante espantoso, porque isso pode significar que o meu RG, o seu, de quem está nos assistindo agora, né, está por aí. Então, isso foi outra coisa que nós ficamos bastante assustados. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha pedido a base de pedidos de informação. O que a gente queria? A pergunta e a resposta, e o anexo da resposta, caso houvesse. E quando a gente recebeu dos órgãos que mandaram informações para a gente, tinha órgão que mandou planilha com o nome do solicitante, RG, e-mail, endereço, e inclusive um órgão que mandou uma pasta com todos os RGs digitalizados dos solicitantes, porque é justamente um órgão que regulamentou a Assembleia do Rio Grande do Sul.
ela regulamentou a Lei de Acesso à Informação e previu que o RG pudesse ser solicitado para que a informação fosse registrada, fosse efetivada. Ainda bem que foi parar nas mãos de vocês, né? Sim. E aí vocês puderam alertá-los, ou vocês não fizeram esse alerta? Não, a gente mandou. Todos os órgãos que mandaram informações pessoais para a gente, nós entramos com recurso pedindo que essas informações fossem ocultadas. Então, a gente pediu que essas bases fossem anonimizadas. Mas mesmo pedindo isso, muitos dos órgãos não anonimizaram. Alguns alegaram trabalho adicional, quer dizer, isso é uma coisa prevista pela lei, que é quando é um trabalho considerado muito grande, ele pode negar, só que tem certos critérios que ele tem que atender para justificar se isso seria realmente um trabalho muito grande para anonimizar. E muitos dos casos os órgãos alegaram isso e a gente ficou com essas informações dessa maneira. É triste e até um desalento, né, a gente pensar assim, no Brasil se fala muito isso, né, mais uma lei que vai ficar no papel, e aí o que você, na verdade, esse relatório aponta isso, né, quer dizer, faz 5 anos aí a lei de acesso às informações e ela não está nem sendo compreendida, né, e nem sendo respeitada na totalidade. E aí, Renata, eu queria saber como é que a gente pode reagir contra isso, quer dizer, o que pode ser feito, que tipo de providências também se pode tomar para que ela seja cumprida. Sim, bom, uma das coisas que dá para fazer um dos caminhos, por exemplo, é justamente esse tipo de levantamento que acaba expondo os órgãos que não respondem. Então, isso é uma ferramenta. Agora, uma ferramenta por parte mais jurídica, qualquer pessoa que tiver um pedido de informação que não foi respondido pode fazer uma representação junto aos Ministérios Públicos. Então, você preenche, né, dizendo, no caso, você tem que ter o pedido de informação que você fez, o protocolo, e você entra com essa representação junto ao Ministério Público, e aí os procuradores eles vão analisar o caso e vão encaminhar para a Justiça, caso seja realmente identificado que ocorreu um problema no cumprimento da lei. O não atendimento, né? Renata, eu quero colocar mais uma vez no ar as páginas finais do relatório. Elas dão conta exatamente do universo, né, que vocês acabaram mandando, como você falou, para os órgãos municipais. Vocês tiveram o cuidado de pegar apenas as câmaras municipais e as prefeituras, né, que em tese estariam mais estruturadas, né, portanto, poderiam atender melhor. É a partir da página 27, da página 27 em diante do relatório, a gente chega exatamente nos gráficos para mostrar quais são, né, exatamente os órgãos públicos para os quais vocês mandaram esses pedidos de informações, né, que aparentemente seria simples, né, mandou lá para a Assembleia Legislativa de cada estado e aí vocês têm isso tabulado, se respondeu ou se não, se entrou com recurso, o que foi feito, né? Sim. Sim, a gente está mostrando no ar agora nesse momento. Então, inclusive um dado interessante que o pior nível de resposta foi do Legislativo. Se 46% foi o resultado geral de não resposta, no Legislativo foi 67%. Quer dizer, 67% do Legislativo sequer respondeu à nossa solicitação. E os Ministérios Públicos, que justamente foi o que a gente colocou, que são os órgãos responsáveis por zelar pela lei, metade deles também não respondeu à nossa solicitação, o que também é bastante grave. E você perguntou agora há pouco, né, em relação ao que a gente pode fazer. Uma das coisas que seria importante também é ter um órgão fiscalizador que fiscalizasse como isso está sendo implementado. Então, por exemplo, o Ministério Público Federal realizou um ranking de transparência entre 2015 e 2016, e aí eles analisaram assim, todos os estados, municípios, analisaram mais de 5.000 municípios, e só nesse período de menos de um ano, eles mandaram recomendações para esses órgãos de melhoria e teve uma melhora de 33% no índice. Portanto, em relação a... faz diferença, né, Renata, quando tem um órgão fiscalizador. Super bacana, importantíssimo, e também, mais uma vez, chama atenção negativamente essa não resposta do Legislativo, porque por falta de assessores não inclusive, pagos por nós, né? Sim, falta investimento e comprometimento em relação à lei de acesso à informação. E se não tem transparência, isso prejudica diretamente
controle social e a participação das pessoas, porque a gente precisa da informação dos órgãos públicos do que está sendo feito. Bom, e Obama teve aí recentemente no Brasil dizendo exatamente isso, né? O quanto é importante o cidadão fazer o controle social e a gente fiscalizar todo mundo. Muito obrigada mais uma vez e para você aí que nos acompanha, até uma próxima.